Boa tarde a todas, né, a todos. E em nome da chefia do Departamento de História, né, da USP, eu gostaria de dar as boas-vindas e agradecer a vocês pela presença, pedir desculpas pelas questões técnicas, né, que fizeram com que a gente tivesse que migrar de canal, digamos assim. E queria agradecer muitíssimo as nossas convidadas, né, por terem aceitado o convite, pela paciência, né, de ficar aqui esperando a gente tentar resolver. A Ana Tolentino e a Lorena Silva Teles. É uma honra ter vocês aqui no nosso departamento, virtualmente, né, já que a gente está nesse universo virtual. É uma honra ter vocês aqui para conversar com a gente. Então, eu lembro que esse é o segundo evento das nossas jornadas feministas no DH, né? Então, o primeiro evento aconteceu no dia 8 de março, uma data muito importante, e a gente faz uma data igualmente muito importante, o 27 de abril, Dia da Trabalhadora Doméstica. Então, eu queria também agradecer o apoio da equipe do canal, apesar dos problemas, a gente está tentando fazer o melhor possível. A Mariana De Vito. Queria agradecer também o Pedro de Oliveira, que fez o cartaz, e agradecer a toda a equipe organizadora. Esse evento, e eu já passo a palavra para Maria Cristina Wissenbach, esse evento é organizado em parceria com o grupo de pesquisa que ela coordena, que é o Ana Gertrudes Jesus, Mulher da Terra. Antes de passar a palavra para ela, eu queria lembrar que daqui a pouquinho, na sequência da nossa mesa, às 19 horas, vai acontecer a aula inaugural do programa de História Social em História do nosso departamento, com a professora Rita Segato, da UNB. O título da conferência é Uma Antropóloga Rebelde Fala a Historiadores. E vai ser transmitido pelo canal da FEFELESH no YouTube. Esperamos que dê certo essa transmissão. Então, queria de novo agradecer muitíssimo a vocês e passo a palavra para Cris Wissenbach. Ok. Então, boa tarde a todos e todas e sejam bem-vindos. Eu queria manifestar também meu agradecimento às nossas convidadas ilustres, Luana Tolentino e Lorena Silva Teles. É um prazer ter vocês aqui e eu tenho certeza que a gente vai ter ótimas apresentações e principalmente uma ótima discussão. Acho que essa temática de hoje é uma temática importante, né, para a gente pensar o feminismo no Brasil. Então, eu acho que essa homenagem, né, no dia 27 de abril, né, às trabalhadoras domésticas, né, faz parte da nossa agenda de temáticas a serem discutidas, né. Essa ideia das jornadas feministas no Departamento de História veio de discussões que a gente teve entre o grupo de professoras do Departamento de História e uma necessidade de trazer, né, à cena, né, as nossas questões, né, mas também se concretizou num evento, como a disse a Cris Pereira, num evento feito no 8 de março, onde a gente convidou e agregou os grupos feministas e femininos, né, da Faculdade de Filosofia, né, da FEFELESH, né. Nesse evento ficou estabelecido que a gente daria continuidade a esses encontros, né, trazendo temáticas de alguma forma que dizem respeito à nossa realidade, né. O evento de hoje, como eu disse, em homenagem às trabalhadoras domésticas, foi organizado a partir de um diálogo entre a chefia do Departamento de História
e o grupo de pesquisa Ana Gertrudes, Mulher da Terra, representado aqui por mim, que coordeno o grupo, né, junto com a minha parceira, que é Juliana Paiva Magalhães, junto com a Vitória, que está na parte mais técnica, Vitória Larissa Ribeiro dos Santos, Mariana Rodrigues de Vita, aqui presentes. Então, é esse grupo que representa, né, o ANAG, como a gente chama, né. A gente fez um pequeno texto de introdução, um texto feito coletivamente, onde a gente fala um pouco da importância desse evento e dessa discussão que a gente está trazendo hoje, né? Então, eu vou passar a palavra à Mariana, que vai fazer essa introdução temática, né, Mari? Então, Mari, a palavra é sua. Obrigada, Cris. Todos conseguem me ouvir? Bom, então, como a professora falou, dentro desse ciclo de atividades do Jornadas Feministas, a gente se debruça hoje uma temática crucial para o feminismo brasileiro, que é justamente a situação do trabalho doméstico remunerado no Brasil contemporâneo, que, em sua grande parte, é feito por mulheres e mulheres negras. E se para nós, né, historiadores e historiadoras, é imprescindível a compreensão tanto de rupturas quanto de continuidades em dados processos, focalizar as raízes históricas escravistas e escravocratas que estruturam as relações entre patrões, patroas e trabalhadoras domésticas, nos ajuda a compreender melhor por que milhões de trabalhadoras domésticas ganham o mínimo para fazer o máximo de trabalho nos lares brasileiros. E, em relação a isso, o ano de 2013 foi bem importante, porque foi promulgada uma emenda constitucional número 72, que ficou conhecida como o PEC das Domésticas, que expandiu diversos direitos que já eram confirmados pela Constituição de 88, mas até então não haviam sido aplicados a elas. Após 2 anos, teve a Lei Complementar número 150 de 2015, que regulamentou os direitos trabalhistas, frutos dessa luta histórica pela conquista de direitos e acesso à cidadania, mas, mesmo assim, o nosso finado IBGE de 2019 mostrou que 70% das trabalhadoras domésticas continuavam sem registro formal. E, quando a gente olha para o contexto de pandemia, do novo Covid-19, a gente tem graves repercussões justamente para essa classe de trabalhadores e trabalhadoras. Não só pelo aumento da informalidade e pelas dificuldades ao acesso a meios legais de garantias de direitos, mas a gente percebeu que o valor extremamente baixo do auxílio emergencial impossibilita o isolamento social tão necessário nesse momento, fazendo com que tanto as trabalhadoras quanto suas famílias sejam expostas a esse vírus letal, e mais letal ainda num contexto de variantes e cepas brasileiras que estão livres por todo o país. E foi muito bem lembrado que... Desculpa. Então, foi muito bem lembrado que justamente o IBGE de outubro de 2020 indicou que uma das categorias que mais sofreu perda nos postos de trabalho foi justamente essa. Mas as trabalhadoras que ficaram empregadas nos mostraram um acúmulo de denúncias de violações de direito. São pessoas que não têm o direito a pausas, são mantidas presas na casa dos patrões sem contato direto com familiares desde o início da pandemia, e acontece também de empregadores acusarem as trabalhadoras de trazer o vírus para sua casa como se o contrário não acontecesse. E justamente foi lembrado que a primeira vítima fatal do vírus foi uma trabalhadora doméstica no Rio de Janeiro, que foi contaminada pelos patrões recém-chegados da Itália. Então, para refletir um pouco sobre essas raízes históricas da desvalorização do trabalho feminino doméstico e justamente esses desafios que são enfrentados no tempo presente, a gente chamou hoje, e estamos muito felizes pelo convite ter sido aceito, 2 especialistas, a Luana Tolentino e a Lorena Silva
caracteres. E o currículo de ambas são maravilhosos, eu vou fazer um pequeno resumo. A Lorena é doutora pelo programa de História Social aqui da FEFELESH, e atualmente ela desenvolve estágio e pós-doutoramento na Unifesp, integrando a equipe Secult do IFISH. Desde o seu mestrado, ela tem trabalhado com a história social de mulheres negras, africanas e afrodescendentes, seu papel no mercado de trabalho dos principais núcleos urbanos do Brasil, tanto em São Paulo como no Rio, e a questão da maternidade. Ela é autora do livro Libertas, Entre Sobrados, Mulheres Negras e Trabalho Doméstico em São Paulo, publicado em 2013 pela Alameda Editorial, e a sua tese, defendida em 2019, ganhou diversos prêmios nacionais e internacionais. E quanto à nossa convidada, a Luana, o seu currículo também é fantástico. Ela é historiadora e mestre em educação pela Universidade Federal de Ouro Preto. Atualmente, ela é professora do Departamento de Educação da faculdade e ela atua há muitos anos como professora de Educação Básica da Rede Pública de Minas. E, em reconhecimento à sua prática docente, em 2016, ela recebeu a Medalha da Inconfidência, que é a maior honraria concedida pelo Estado de Minas, e a Luana é autora do livro Outra Educação, é Possível, Feminismo, Antirracismo e Inclusão em Sala de Aula, lançado em 2018 pela Masa Edições, e também é colunista da revista Carta Capital. Então, agradeço novamente, em nome de todas as pessoas da comissão e todas as participantes das jornadas, e gostaria, então, que a Luana começasse a sua fala. Obrigada. Obrigada, Mariana, pelas palavras generosas a meu respeito, viu? Imagina. Agradeço todo mundo pelo convite, professora Maria Cristina. São duas professoras Maria Cristinas, né? Juliana, que eu conheço há mais tempo, a Lorena, né, por me dar a oportunidade de estar com ela, de fazer essa parceria aqui, a Júlia, que está nos ajudando aqui com essas coisas tecnológicas, né, que às vezes nos coloca, em apuros, mas vamos em frente. Então, a Mariana falou do meu currículo, mas eu acho importante dizer que eu, Luana Tolentino, eu sou neta da Eponina, sou filha da Enelita, sou sobrinha da Francisca, da Maria Nazaré, da Angelina, e sou prima da Poliana, da Claudilene, da Eliette, da Maria de Lourdes, todas elas empregadas domésticas. Então, eu, enquanto mulher negra, eu faço parte de uma família, tanto por parte de pai quanto de mãe, em que as mulheres foram iniciadas no trabalho doméstico muito cedo. E eu, Luana Tolentino, também sou uma ex-empregada doméstica, como acontece ainda, infelizmente, né, com boa parte das mulheres negras desse país. Eu, já na adolescência, eu já dividia trabalho e estudos, né? Então, eu estava falando aqui nos bastidores que eu vou ter bolsa, né? Eu acabei de ser aprovada no doutorado, eu vou ser bolsa. Então, vai ser a primeira vez na minha vida, assim, nesses últimos 24 anos, em que eu vou poder me dedicar somente aos estudos. Então, eu mal saí da infância, né, e fui para o mercado de trabalho. E nessa experiência como empregada, como trabalhadora doméstica, eu senti de perto várias das experiências que permeiam o trabalho doméstico nesse país, várias experiências que permeiam a vida das mulheres que exercem essa função, que a exploração é uma relação de autoridade, é uma relação pautada no que a historiadora Luciana Brito chamou de saudosismo escravocrata colonial, né? Uma relação de subjugação. E aí, quando se fala nisso, mas a minha casa não é assim, eu não trato a minha secretária dessa maneira. E quando eu falo isso, eu não estou falando de um ponto de vista individual, eu estou falando das relações que estruturam o trabalho doméstico nesse país. Independente da maneira
como as pessoas se relacionam com as trabalhadoras domésticas. Esse trabalho, essa relação só existe em razão do nosso passado colonial e escravocrata. Então, enquanto trabalhadora doméstica, eu vivi a experiência de passar uma longa temporada sem poder calçar sapatos, porque o uso excessivo de produtos de limpeza, de produtos químicos, fez com que meus pés rachassem a ponto de minar sangue e eu não podia calçar sapatos, né? O fato de eu trabalhar como empregada doméstica trouxe uma experiência, inclusive eu publicizei isso em um texto, de uma garota, né, da filha de uma patroa, no café da manhã, me oferecer pão mofado para comer. Então, vivi a experiência de lavar peças íntimas sujas de menstruação de uma patroa, porque ela não se via capaz de fazer algo que é básico, né, que é cuidar da própria higiene. E aí, a partir dessa experiência, um tanto quanto dolorosa, né, um tanto quanto marcada por negação de direitos, eu nunca tive a oportunidade de ter registrado em carteira que eu era doméstica, né, que eu exercia essa profissão. E eu, né, a partir da escrita, e aí quem me lembrou, é curioso isso, quem me lembrou isso foi a Juliana, né? Eu conheço a Juliana, assim, pela internet há 10 anos. Então, lá, por volta de 2010, 2011, eu comecei a publicizar essas histórias na internet, né? Primeiro, na página das blogueiras feministas, né? E depois no Viu Mundo, né? Que é um site da chamada mídia, imprensa progressista. E lá em 2011, eu escrevi justamente sobre uma resposta, né? Eu escrevi uma carta ao grupo antiterrorista de babás, né? Que foi um grupo formado por mulheres da elite paulistana que, revoltadas pelo início da expansão de direitos às trabalhadoras domésticas, se reuniram porque consideraram que essas trabalhadoras domésticas estavam muito folgadas, né? Não queriam fazer o trabalho que tinha que combater essas trabalhadoras domésticas que não queriam exercer essa relação de subserviência, né, de tanta detratação do trabalho. E escrevo esse texto, é muito bom pontuar o contexto em que eu escrevo nesse texto, né? Escrevo em um outro Brasil. Escrevo esse texto em 2011, em um Brasil muito diferente em que a gente vive hoje. Um Brasil que tá chamando aqui em casa, mas tudo bem, é coisa da internet. Um Brasil que começa a consolidar, né? A gente começa a ver os resultados das políticas de distribuição de renda, como Bolsa Família. Um Brasil que está ali a todo vapor com o processo de expansão do ensino superior e com uma economia, né, que garantia a pessoas como eu, a maior parte da população, a possibilidade de romper com esse ciclo do emprego doméstico. Então, que levou vários autores a chamar a revolução das trabalhadoras domésticas, né? A revolução do emprego doméstico, porque essas mulheres começam a quebrar esse ciclo, né? Essas famílias começam a quebrar esse ciclo de gerações inteiras de trabalhadoras domésticas. E eu sou resultado da quebra desse ciclo, né? Eu ali, nesse meio do caminho, ainda trabalho como trabalhadora doméstica. Mas como que isso foi ficando cada vez mais longe da minha vida, né? Então, em 2010, eu escrevi sobre essa minha experiência como trabalhadora doméstica, e em 2021, 10 anos depois, eu falo na condição de doutoranda
em educação, do programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal de Minas Gerais. E aí é óbvio que esse outro Brasil, né, que esse outro Brasil que avança um pouco no sentido de fortalecimento da democracia, de expansão dos direitos, de um sonho de uma sociedade mais justa e democrática, é claro que isso não iria acontecer sem uma resposta dura das classes dominantes, né? Então, eu gosto muito de uma fala do professor Kabengele Munanga, que ele diz o seguinte: toda e qualquer iniciativa em benefício dos mais excluídos encontrará resistência, sobretudo em um país racista como o nosso. E aí foi exatamente isso que a gente viu e que reverbera de uma maneira muito dura, né, hoje no nosso país. Então, quantas vezes eu ouvi o seguinte tipo de fala: porque agora com o Bolsa Família ninguém quer mais trabalhar, porque essas mulheres enchem a casa de filho igual rato para conseguir Bolsa Família e ficar em casa. E aí, quando vem aquele momento de ruptura institucional em 2016, eu ouvi, ninguém me contou. A parte boa da presidenta Dilma Rousseff sair é porque agora vai acabar o Bolsa Família e a gente vai poder voltar a ter empregada doméstica em casa de novo, né? É esse tipo de fala que fomenta, né, esse abismo em que nós estamos presos, né, imersos, inseridos agora. E aí eu avanço nesses 10 anos e chego agora em 2020, em 2021. E, de novo, a gente vê a questão do trabalho doméstico precisa ser visto com muita atenção, porque o que se percebe é que essa sociedade, essa relação de trabalho pautada pelo racismo e pelo nosso passado escravocrata, ela emerge de uma forma muito escancarada, né? Então, as falas, desde o início da pandemia, e eu acho, assim, falas deploráveis, lamentáveis, que só mostram a sociedade vil e corrompida e sórdida em que nós vivemos, são as pessoas, né, das classes mais abastadas, das elites, virarem falar: a parte boa da pandemia é porque agora a gente está descobrindo que sabe lavar louça, que sabe arrumar cama. Eu tive que entrar no YouTube para poder lavar o banheiro, ou para aprender a lavar o banheiro, ou então aqueles flagras, né? Estamos em quarentena, e lá atrás, no vídeo, né, no celular, a imagem da trabalhadora doméstica. E as pessoas falam isso assim com a maior naturalidade, né? Como se fosse a coisa mais normal do mundo, explorar uma mulher dessa maneira, né? Expor uma mulher ao risco da Covid-19 dessa maneira. E aí, como a Mariana falou no início, é muito sintomático que a primeira vítima da Covid-19 nesse país tenha sido uma mulher negra e trabalhadora doméstica que foi contaminada pela patroa, né, que foi tirar férias na Europa. E a deputada Benedita da Silva, né, que fez aniversário ontem, 79 anos ontem, falou justamente isso. As trabalhadoras domésticas não vão passar férias na Europa. O lugar mais longe que elas vão é no caminho de ida e volta da Baixada Fluminense e da Zona Sul do Rio de Janeiro. E além dessas falas, né, além dos dados que não mentem, né, sobre esse estado de vulnerabilidade, a gente ainda tem as estatísticas que dão conta, né, de que, pelo menos aqui em Minas, né, as maiores vítimas da Covid são garis e pessoas que né, têm como fonte de renda os serviços
de limpeza e cuidado. E também nesse período de pandemia, né, vem a público as notícias, né, do trabalho análogo à escravidão, né? A gente teve a Madalena aqui em Minas, outra mulher explorada, né, escravizada por uma professora universitária da Federal do Rio de Janeiro, e tivemos também o caso da Mirtes, a mãe do menino Miguel, né, que eu acho que foi uma das coisas mais duras assim que a gente assistiu nesse período de pandemia, e que mostra a sordidez da elite, né, ou de parte da elite que está na parte mais alta da pirâmide social desse país. E aí, lá em 2011, eu escrevi uma carta aberta ao grupo Antiterroristas de Babás. Em 2020, eu publiquei na Carta Capital uma carta endereçada ao Felipe Santa Cruz, presidente da OAB, né, pedindo a ele que acompanhasse de perto o caso da Mirtes, né, o caso da morte do menino Miguel. Eu não sei quem que vai projetar para mim, por favor. É Júlia ou é Mariana? E aí eu gostaria muito que vocês acompanhassem, né, as palavras que eu escrevi. A carta está disponível na Carta Capital. Ah, que ótimo. Eu vou ler aqui do computador, e aí quem puder acompanha, por favor, né? Então, eu escrevi o seguinte: Belo Horizonte, 10 de junho de 2020. Prezado Felipe Santa Cruz, espero que esteja bem e com saúde, apesar dos dias de tormenta que vivemos. Acompanhe o seu trabalho, mas não é isso que move a escrita dessa carta. Escrevo ainda consternada pela morte do menino Miguel, na terça-feira, 2 de junho, em um prédio de luxo da capital pernambucana. Confesso que no primeiro momento optei pelo silêncio, não por omissão, longe disso, emudeci, pois não encontrei palavras que dessem conta de um ato tão brutal, de total desprezo pela vida humana. Passei o dia imaginando o que a Mirtes, mãe do Miguel, sentiu ao se deparar com o corpo do filho despedaçado, após cair do 9º andar. Na verdade, não dá para imaginar. Minha mãe, que já perdeu 2 filhas, sempre diz que não há dor maior no mundo. Sou filha, neta, sobrinha e prima de empregadas domésticas, tanto por parte de pai quanto de mãe. Sou uma ex-empregada doméstica, profissão que mais do que qualquer outra carrega o nosso passado escravocrata. Posso contar com riqueza de detalhes o tratamento humilhante e vexatório que muitas vezes experimentamos ao sermos contratadas para cuidar de crianças, cozinhar e lavar privadas. Ao contrário do Miguel, não acompanhei minha mãe no trabalho quando criança, somente na adolescência. Desse modo, conseguíamos faxinar 2 casas em um único dia e, com isso, ganhar um pouco mais de dinheiro para levar comida até a nossa mesa. Enquanto eu limpava as janelas sob o risco de despencar do 3º ou 4º andar, minha mãe esfregava roupas íntimas sujas de sangue menstrual da patroa, num claro exemplo do que a historiadora Luciana Brito chamou de delírios escravistas coloniais da sociedade brasileira. Mirtes e Miguel foram vítimas desse delírio. Mirtes deveria estar em casa, cumprindo a quarentena, amparada pelas leis trabalhistas, uma vez que o trabalho doméstico não é um serviço essencial. Mirtes deveria estar em casa cuidando, brincando com Miguel. Mirtes deveria estar em casa ofertando a ele o mesmo carinho que certamente ofertava aos filhos de Sara Cortes Real, sua patroa e primeira-dama da cidade de Tamandaré. Mas não, Mirtes estava trabalhando, havia levado a cadela de Sari para defecar. Questiono, essa é uma atribuição que deve ser dada às empregadas domésticas? Não.
Trata-se somente de uma ação movida pelo saudosismo do Brasil escravocrata colonial. Aqui, recorro mais uma vez às palavras de Luciana Brito, professor da UFRB. Tomada pela sanha escravocrata, ao ver Miguel clamando pela mãe, Sari colocou o menino de apenas 5 anos no elevador, empurrando-o para a morte. Sari queria se ver livre do Miguel. A cena me fez lembrar de famílias que, para se livrar de cães e gatos, os colocam no porta-malas e, em seguida, os soltam na beira das estradas, certas de que os bichos sucumbirão à fome ou atropelamentos. Miguel sucumbiu à queda de 35 metros de altura. Em meio ao desespero, Mirtes afirmou: se fosse eu, já estaria presa, meu rosto estaria estampado, como já vi vários na televisão. Ela tem razão. Presa em flagrante, Sari pagou fiança de R$20 mil e responderá ao crime em liberdade. Mirtes é negra, Sari é branca. Mirtes é pobre, Sari é rica. Como jurista, o senhor bem sabe, crimes que vitimam pessoas de pele escura raramente são punidos. Pergunto, o senhor tem conhecimento de alguém que esteja cumprindo pena pelo crime de racismo? Onde está o segurança do supermercado Extra, que asfixiou e matou um jovem negro em fevereiro de 2019, tal qual ocorreu recentemente nos Estados Unidos? Onde estão os soldados do Exército que dispararam 80 tiros contra o músico Evaldo Rosa, levando-o à morte? Onde estão os policiais que mataram e arrastaram Cláudia pelas ruas do Rio? Onde estão os policiais que recentemente mataram a menina Agatha Félix e o garoto João Pedro? Quem mandou matar Marielle? É justamente por temer a perpetuação dessa impunidade que resolvi lhe escrever. Por favor, na condição de pai, cidadão e presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, atue para que esse crime que dilacerou a família da Mirtes e chocou a todos nós não seja mais um a ficar impune. Sari Corte Real age como se o que aconteceu não dissesse respeito a ela. Nos últimos dias, por meio das redes sociais, assim como milhares de brancos, o senhor declarou ser partidário da luta antirracista. Afirmo que essas ações são importantes, mas insuficientes. É preciso fazer uso do lugar de privilégio e poder que vocês ocupam para colocar em prática medidas capazes de mudar esse regime de apartheid, que rouba dos negros a condição de cidadãos de fato e de direito. Por favor, atue ao lado da advogada Maria José Amaral, designada pela OAB para acompanhar o caso. Além de auxílio jurídico, provavelmente Mirtes e a família precisarão de assistência psicológica. Se possível, realize uma audiência pública com a presença de ativistas do movimento negro para debater a urgência de ações de combate ao racismo e à violência motivada pela cor da pele. Antes de responder a minha carta, de ver a possibilidade de atender ao meu pedido, peço encarecidamente que o senhor tente se colocar no lugar da Mirtes. Tente imaginar o que ela sente ao ter que lidar com o vazio, com o silêncio, com a ausência de Miguel. Peço ainda que se lembre, enquanto a humilhação, o desprezo, a pobreza, a miséria, a violência e a falta de acesso à justiça forem uma constante na vida de nós negros, não haverá democracia. Não haverá democracia enquanto continuarem matando nós negros, como se fôssemos baratas, conforme pontuou Martin Luther King. Deixo um abraço com fé e esperança, Luana Tolentino. Então, para fechar essa conversa, né, eu acho que esse Dia da Trabalhadora Doméstica, a gente sabe que é um momento de retirada de direitos, em que as pessoas estão sendo empurradas, né, que essas mulheres estão sendo empurradas para a fome, para o desemprego, que aqueles direitos que foram duramente conquistados, né? A gente vê esses direitos sendo esfacelados. Então, se a gente, nesse momento, parece tão distante, pensar em uma outra perspectiva,
apesar de que eu sei que não vai ser assim para sempre, né? Que esse momento que a gente que a gente vai superar isso, que isso vai passar, que a gente vai encontrar um caminho para viver em um país que se aproxime mais daquele país, né? Que seja ainda melhor do que aquele país que nos permitia sonhar lá em 2010, 2011, que cada um de nós aqui, que a gente possa pensar nas relações que têm sido estabelecidas com as trabalhadoras domésticas, né, que estão, né, com as faxineiras, com as diaristas, que eu imagino que estão na casa de muitos aqui de vocês que estão me assistindo. A gente está em meio a uma pandemia e a gente sabe que trabalho doméstico não é serviço essencial. E as pessoas que, no lugar de garantir direito a essas mulheres, estão colocando a vida, né, delas em risco. A gente precisa saber se a gente, de fato, a gente se indigna, a gente é contra essa barbárie, ou se a gente alimenta esse saudosismo escravocrata colonial, conforme a professora Luciana Brito bem colocou. É isso, obrigada. Falo eu? Como é? Oi, Cris, pode falar. Não, agradecer muitíssimo a Luana por essa fala tão forte, tão importante. E a gente passa, então, a palavra para Lorena. Então, boa noite a todas e todes. Eu queria muito agradecer o convite para participar desse debate tão fundamental, na presença tão poderosa, política, espiritual, negra e feminina da Luana, e com as suas palavras e as suas experiências compartilhadas, tão importantes aqui, que eu acho que comove e mexe de verdade com todo mundo que enfim, está nessa sociedade e consegue se colocar no lugar de quem mais sofre, né? Então, eu espero poder dar minha contribuição através do compartilhar das minhas pesquisas históricas sobre meninas e mulheres africanas e descendentes, escravizadas, libertas e livres no século XIX e depois da abolição, as ancestrais da Luana, da Yamara e de outras mulheres que estão aqui, com as quais eu tenho um comprometimento político, espiritual e muito respeito. Então, eu gostaria de fazer vocês acompanharem comigo uma análise de fontes históricas. Eu não sou socióloga do trabalho, eu sou uma mulher branca inserida nessa sociedade, busco ser consciente cada vez mais das minhas atitudes, mas eu acho que aqui o que eu posso contribuir de fato com vocês é fazer uma análise conjunta, propor para vocês uma análise historiográfica, para que vocês possam tirar as conclusões de vocês com relação às mudanças, às permanências ligadas ao trabalho doméstico, na escravidão, os apegos e as transformações na cultura das classes médias e das elites brancas, com delírios escravocratas, como bem colocou a Luana, dentro dessas classes médias na qual eu estou incluída, e com relação a essas profissionais e ao trabalho que elas desempenham, as lutas delas enquanto classe sindicalizada, lembremos da mineira Laudelina de Campos Melo, pioneira no movimento pela sindicalização das trabalhadoras domésticas, e colocando a questão da ineficiência do Estado, que responde, na verdade, é um projeto, né, uma ineficiência que é um projeto dos interesses hegemônicos, em legislar e garantir de fato a essas mulheres os direitos que outros trabalhadores conquistaram, ao menos formalmente, desde a década de 1940. Então, antes da gente fazer uma viagem para o século XIX e o comecinho do século XX, eu quero fazer um apanhado muito breve, muito rápido, pontuando alguns caminhos da legislação trabalhista do século XX, ligadas às trabalhadoras domésticas, e a partir disso, propor as reflexões com relação ao passado, a essas mulheres do nosso passado. Então, o Brasil é o maior empregador de trabalhadoras domésticas da América Latina,
os dados que eu tenho de 2017, 93% dos aproximadamente 6,4 milhões de trabalhadoras domésticas são mulheres e 61% são mulheres negras. Aproximadamente 40% têm carteira de trabalho assinada. A divisão sexual e racial do trabalho herdada do colonialismo escravista, o desemprego, o grande número de mulheres negras que ainda não têm acesso por diversas razões à escolarização e ao ensino superior, até muito recentemente, graças às cotas e às políticas do governo Lula, assim como a falta de regulamentação trabalhista adequada a esse setor de atividade, caracterizam o trabalho doméstico como o que nós podemos observar como um legado direto da escravidão. Eu gostaria de trazer essas referências atuais sobre a legislação trabalhista para fazer uma ponte com uma situação do período pós-abolição durante a escravidão, no finalzinho da década de 1850. A consolidação das leis do trabalho, CLT, aprovada em 1943, que veio unificar a legislação trabalhista brasileira do período, simplesmente ignorou a categoria sob a alegação de que as trabalhadoras domésticas desempenhariam atividades de caráter não econômico ou produtivo, desvalorizando o trabalho das mulheres negras e justificando a ausência de proteção social no setor. A Constituição de 88 limitou o acesso às domésticas a apenas 9 dos 34 direitos garantidos às outras classes trabalhadoras. Em 2006, foram conquistados direitos relativos às férias, aos descontos salariais por alimentação e alojamento, que até então eram amplamente realizados, entre outros. E, finalmente, o projeto de emenda constitucional, conhecido como a PEC das Domésticas, foi aprovado em 26 de março de 2013 e regulamentado em 2015. A emenda garantiu a extensão às domésticas dos direitos assegurados aos demais trabalhadores, como jornada de trabalho limitada a 8 horas diárias, 44 semanais, pagamento por horas extras, adicional noturno, livre de ponto, descanso semanal remunerado, 30 dias de férias anuais, sendo que 25 desses remunerados, FGTS obrigatório e seguro-desemprego, compensação por demissão e justa causa. Um emprego marcado pela informalidade, isso significa que até o golpe que nós vivemos, que derrubou Dilma Rousseff, todas as dificuldades de implementação dessas leis, sem haver, de fato, uma política de obrigação, né, de formas de poder obrigar os patrões a registrarem suas trabalhadoras. E agora nós temos um dos governos mais racistas, misóginos, neoliberais e desumanos, que está presidindo o país dentro dessa crise sanitária, que sepultou mais de 400 mil pessoas, muitas delas negras, a maioria. A situação da pandemia, como a Luana colocou as trabalhadoras domésticas em alguns estados, como Pernambuco, por exemplo, como se fosse um serviço essencial. Isso já demonstra as relações escravistas de membros dessa elite que estão presidindo que estão fazendo as leis nesses lugares, né? E a questão do desemprego, as ameaças dos patrões de não pagarem, e muitas delas tiveram que permanecer nas casas dos patrões, foram pressionadas, e que não estiveram dispostas a pagar por um Uber ou um táxi, e com medo do contágio, sem se preocupar com as vidas, com a saúde e com o bem-estar delas e das suas famílias. O impacto disso acontece em várias dimensões das suas vidas, desde as relações familiares, a própria saúde, a sobrevivência, o cuidado dos próprios filhos, os doentes, e sendo que muitas foram residir durante a semana nas casas dos patrões e durante longos períodos, como a Luana colocou, eu não vou me aprofundar nisso. Então, eu quero contribuir, tendo esse pano de fundo, contando para vocês um pouco da história de algumas mulheres negras do nosso passado, que foram trabalhadoras domésticas em 3 momentos distintos da história do nosso país. Vou começar com a Marcelina, que foi uma mulher escravizada e alugada no Rio de Janeiro, no ano de 1859. Depois eu vou falar da Tomasa e da africana Rosa Maria de Jesus e outras mulheres negras libertas que viveram em São Paulo na década de 1880. E, por fim, se tiver tempo, a Dona Risoleta, que nasceu em Campinas, em 1900, filha de um homem liberto, e de uma mulher nascida de ventre livre, como ela mesma disse na entrevista, no período pós-abolição, e continuou servindo a família dos senhores dos seus pais. A partir das trajetórias delas, das relações sociais no mundo no qual elas viveram, eu queria trazer algumas reflexões sobre essas relações escravistas e as particularidades do trabalho doméstico, para que a gente possa olhar, a partir de uma perspectiva histórica, as mudanças recentes e os retrocessos com relação aos direitos dessas mulheres. E também aproximar vocês um pouco do ofício do historiador, da historiadora. Então, Marcelina, como que eu cheguei até a vida desta mulher? Uma mulher negra, escravizada,
e eu a encontrei a partir de um processo criminal, na verdade foi uma apelação criminal, em que ela era ré por homicídio. E a partir de uma situação de coerção processual, né, uma mulher que estava sob julgamento, uma mulher escravizada num tribunal de homens brancos, eu tentei rastrear, a partir dos interrogatórios feitos com ela em 1859, as respostas delas, que não necessariamente são as verdadeiras, e aqui não importa tanto se ela está dizendo a verdade, mas o que ela diz é o plausível ou o desejável de ser escutado por aqueles homens brancos, e vai trazer um pouco das experiências de muitas mulheres que foram trabalhadoras domésticas na escravidão. Eu vou compartilhar com vocês um pouco uma parte de um texto do meu trabalho de pesquisa de doutorado, e eu começo dizendo que às 11 horas da noite, de 7 de outubro de 1859, na cidade do Rio de Janeiro, na freguesia da Candelária, Marcelina foi conduzida presa à casa de detenção, e as provas que a tornaram a provável autora do crime não eram poucas. A Marcelina e a Cândida, que era a locatária, elas estavam sozinhas na casa, na companhia de 2 crianças que dormiam, filhos da falecida. No dia seguinte à prisão, ela respondeu ao primeiro auto de perguntas. Ela afirmou ser natural do Rio Grande do Sul, solteira, ignorando sua idade, bem como o nome de sua mãe e de seu pai, e disse ao subdelegado que ela era ocupada em serviços domésticos e escravizada de José Jacinto de Almeida. Ou seja, ela era escravizada por um senhor de pequena posse, que tinha, ao que se sabe ela, como escravizada, não sabemos de outras pessoas. Então, ela trabalhava na casa da Cândida, e do esposo e de 2 crianças, e nessa casa havia ela e um outro escravizado, que eram 2 pessoas responsáveis por todo o trabalho de subsistência a essa família, remediada. Marcelina, então, ela apresentava a primeira versão dos fatos, da morte da locatária, que estando a quebrar lenha na cozinha, depois das 9 horas da noite, escorreguei em uma pequena tina, e que caindo quebrou uns pratos. Ou seja, foi encontrado ali pratos quebrados, cebolas ao chão, a mulher branca morta, e ela deu essa primeira explicação. E aí ela diz que a Cândida, escutando o barulho, foi até ela, ordenando a ela que, pelo fato de que eram mais do que 9 horas da noite, ela fosse ir ver, eu cito, o preto para fazer o despejo do barril. Que barril é esse? Dos dejetos da casa, não havia redes de esgoto naquele momento. Visto que Marcelina anteriormente lhe havia dito ser isso necessário. Então ela diz para Cândida que precisava limpar o barril, porque o escravizado não tinha feito isso ainda, e ela, na verdade, engana a senhora, nesse discurso dela aqui. Marcelina afirmou ter saído à rua em busca dele, antes, porém, passou a venda para comprar bacalhau, e depois de procurar o escravizado, não o encontrou. Voltou para casa às 10 horas da noite, foi até a cozinha para atiçar o fogo, fogão a lenha, não havia fogões a gás, e foi dizer à sua ama que não encontrava o escravizado. Quando viu ela desfalecida no chão e de bruços, como ela não conseguia levantar a mulher inerte, ela foi até a loja do marido dela dar parte do ocorrido, e com ele eles voltaram para casa e ele achou ali a sua esposa morta. Essa foi a primeira versão que a Marcelina deu para a morte da sua locatária. O interrogatório se encerrava. Qual motivo justificou o fato de que, sabendo Marcelina que o barril de limpeza estava vazio, não disse a Cândida ser dispensável o escravizado? E aí ela assumiu que era verdade, que ela sabia que já tinha despejado o barril, mas que ela precisava comprar sabão para lavar roupa, como costuma fazer até alta noite. Disse a sua ama ser preciso o preto. Ela era, então, interrogada acerca do fato de que Cândida achava-se em perfeito estado de saúde quando ela deixou a casa. E em menos de 1 hora depois, era encontrada morta e com muitas contusões pelo pescoço, braço e mãos. E aí a Marcelina se tornava reconfessa. Ela disse, estando na cozinha a fazer um caldo para sua ama, fazendo uma sopa, esqueceu de acrescentar gordura no mesmo. E que indo a sua ama na cozinha e zangando-se com ela, atirou-lhe com uma colher de caldo. Então, desesperando-se, agarrou-lhe nas goelas e, deitando-o no chão, teve resultado ficar sua ama sem sentidos. Alguns dias depois, no segundo interrogatório, Marcelina manteve a versão e acrescentava que ela estava ensaboando roupa quando a mulher pediu caldo. E aí ela mostrou um pouco do convívio tenso e cheio de violências da locatária e as motivações dos atos dela. Ela falou dessa vez que a Cândida brigava com ela o tempo todo e que batia nela, torturava ela às vezes. Fazia quase 3 meses que ela era alugada e a Cândida já começava os seus ataques violentos. E aí a Marcelina revelava as tensões domésticas do convívio próximo, nesse ambiente
recluso com a locatária, exposta aos caprichos, ataques de raiva daquela mulher de poucas posses. Os depoimentos de Marcelina são expressivos da enorme carga de trabalho que recaía sobre as mulheres, trabalhadoras domésticas escravizadas, para serviços domésticos nas casas remediadas. A falecida, o viúvo e 2 crianças pequenas eram servidas pelo escravizado e por uma mulher alugada. Ela era responsável por lavar as roupas, tarefa que desempenhava até altas horas da noite. A jornada de trabalho incluía ainda rachar lenha, cozinhar e servir a mesa aos locatários de dia e de noite, o que implicava ir às ruas para fazer compras. E é provável que ela também não desempenhasse o despejo dos dejetos da casa, porque havia outra pessoa, no caso o escravizado, de presença furtiva no processo. Então é interessante perceber a estratégia da Marcelina para conseguir ganhar as ruas, a liberdade dela. Sair para as ruas era um momento, ao mesmo tempo que ela tinha que trabalhar, era uma desculpa que ela dava, provavelmente, para conseguir se distanciar daquelas pressões dentro da casa e realizar encontros familiares, amorosos, religiosos, etc. E o que aconteceu foi que ela foi remetida para a cadeia pública, ela foi julgada. O falecido, o viúvo, recorreu da sentença, da primeira sentença, apelou da sentença, e ela foi condenada a 400 açoites, e se ela sobrevivesse, porque muitos escravizados não sobreviviam, ela teria a pena de 12 anos com ferro ao pescoço. Então, essa trajetória trágica da Marcelina, que ao final, ela diz, antes do julgamento, ela revela que os véus da filiação desconhecida, na verdade, ela disse sim, que ela era filha da Preta Eufrásio e de Antônio, também preto, muito provavelmente africanos, no Rio Grande do Sul. Então, considerar o emprego de mulheres escravizadas, negras, libertas, livres, e também das brancas empobrecidas na cidade do Rio de Janeiro, em maior medida na segunda metade do século XIX, implica a gente olhar esse trabalho, que é eminentemente feminino desde o final do século XIX. Até então, homens escravizados e libertos também realizavam tarefa de cozinha, como copeiros e pagens, e demonstra esse aspecto do excesso de trabalho, né, de um desrespeito de todos os caprichos e arbitrariedades e violências dessa mulher que não era sua escravizada, sua proprietária, mas que detinha direito sobre o trabalho dela. Agora convido vocês a irmos até o ano de 1886, num outro contexto, na cidade de São Paulo. E eu pesquisei 2 livros que foram encontrados no Arquivo do Estado de São Paulo, que, aliás, me foram oferecidos pela Maria Cristina, querida, que no momento que eu estava em crise com o meu mestrado, não sabia o que fazer, que são 2 livros ligados ao trabalho doméstico. Então, tem um livro de inscrições e de contratos de trabalhos domésticos. Esses livros, eles eram preenchidos nas subdelegacias de polícia, ou seja, uma documentação policial, e daí eu descobri que esses livros foram criados depois de uma postura municipal de 1886, e fui descobrir também, pesquisando, que isso foi comum em muitas cidades na década de 1880, onde havia pouquíssimas escravizadas e escravizados. Então, qual que é a dor de cabeça dos patrões, neste momento? Que são patrões remediados, classes médias, uma elite escravista que mora em São Paulo, mas que tem fazendas de café no Oeste Paulista. Então, o problema deles é a mobilidade fixa trabalhadora, a questão da mobilidade das mulheres libertas e livres. Lembrando que havia outros arranjos de trabalho doméstico, como os contratos de locação de serviço para pagamento de alforrias, a Marília estudou bastante isso, a tutela e a soldada de crianças e jovens, sobre as mães que perdiam a guarda dos próprios filhos, que seria um trabalho barato, né? Então, qual o contexto dessa lei? São Paulo, de 1886, menos de 500 escravizadas e escravizados, uma população de aproximadamente 48 mil pessoas. A grande maioria dos trabalhadores são livres, libertos, migrantes e imigrantes. Então, essas leis, elas são criadas pelos vereadores, que são homens brancos das elites escravistas, que estabeleciam obrigatoriedade de inscrição, obrigatoriedade dos contratados, dos trabalhadores, de aviso prévio, alguns deveres para os criados e patrões, a obrigação de exames médicos nas mulheres que se ocupassem como amas de leite, e multas de prisão. A multa mais alta de prisão, que eram 8 dias de prisão, seria dada aos trabalhadores e trabalhadoras que abandonassem o trabalho
antes de completar um mês, o que foi amplamente praticado. Os livros desaparecem, essa postura municipal não dá certo, essa questão da regulamentação volta no início do século XX. E na minha pesquisa eu busquei rastrear as histórias dessas mulheres, a origem, existe toda ali na inscrição, onde elas nasceram, a cor e outras características, e a partir dos escritos dos subdelegados e dos patrões, dá para tentar rastrear as motivações das mudanças de trabalho. Muitas mudavam de casa, né? Então, libertas entre sobrados, quais foram as liberdades conquistadas por mulheres negras nessa sociedade ainda extremamente, no período da derrocada, do desmonte da escravidão, é buscar emprego doméstico e melhores salários algumas vezes, e patrões menos violentos, a questão do abuso sexual, a suspeita de abuso sexual, algumas buscavam aumento salarial, então tem um contrato, seguia um outro contrato com aumento de 10 mil réis, por exemplo. E essas posturas tinham o objetivo de fixar essas trabalhadoras e de proteger os patrões. Dos 1.001 inscritos, nesse primeiro livro, o segundo se perdeu, quase metade, 500 delas eram mulheres negras. E as outras 500 pessoas se dividiam entre homens negros, mulheres brancas brasileiras estrangeiras e homens brancos brasileiros estrangeiros. Então, o primeiro olhar que eu queria trazer para vocês é que o trabalho doméstico livre em São Paulo, melhor, os trabalhadores livres e libertos, neste momento, às vésperas da abolição, e depois da abolição, e em muitas situações, se a gente for pensar ainda hoje, como trabalho análogo à escravidão, são relações muito distantes das assalariadas. Exemplos de contratos, por exemplo, a Maria Fausta Ottoni, de 23 anos, nascida na capital imperial, negra, filiação desconhecida, solteira, inscrevia-se como empregada em serviços domésticos de Ana Luísa Branches, que evidenciava no contrato as relações de dependência e de trabalho não pago dessa jovem. Então, o que ela dizia, patroa? Está em minha casa desde criança, como órfã, e que quando completou a idade de 21 anos, não quis retirar-se e nem ficar em minha casa como alugada, mas sim como minha companheira, pelo que desde esse tempo, além de outras gratificações que recebe, dou-lhe 6 mil réis por mês para seus alfinetes. Ou seja, as formas de pagamentos em ordenados, aluguéis, gratificações, mostram que essas relações são muito distantes das modernas relações salariais, inclusive hoje em dia. Por exemplo, outras mulheres que havia ali expressamente que o patrão, que ela, sem vencimento, senão comida e roupa, enquanto nas posturas municipais, uma das leis, dos dispositivos da lei, colocava como uma justa causa para demissão das trabalhadoras o não pagamento de salários. E ali aparece todas essas situações de não pagamento e nada acontecia com os patrões. Então, esses contratos, eles iam selar os primeiros intentos de formalização de um mercado de trabalho livre, distantes dos vínculos empregatícios, frequentemente entendidos pelos patrões como troca de favores e não como relação profissional remunerada, dentro de uma cultura de desvalorização do trabalho desempenhado por mulheres negras, do desprezo pela subsistência numa cultura que valorizava os lucros e o dito trabalho produtivo, dos quais essas mulheres negras estiveram alijadas nas possibilidades de mercado de trabalho. Outra questão importante, que diz respeito às particularidades desse tipo de trabalho, é a questão da residência da trabalhadora. O chamado quarto de empregada, que é uma aberração brasileira, não fosse tão comum nas plantas arquitetônicas, é naturalizado nas casas e apartamentos das classes médias e das elites, que demonstram, né, o descaso, o desrespeito com relação às mulheres que trabalham para manter os patrões com uma saúde mínima, afinal de contas, a alimentação e roupa lavada é algo mínimo para manter a sobrevivência das pessoas, e como se essas pessoas existissem apenas para servir aos patrões. Outros impactos desse ambiente de trabalho que a Loana colocou, questão do descanso, você residir no seu lugar de trabalho, as demandas infinitas, as horas extras, vulnerabilidade a estupros e ao assédio sexual, ausência de mediação institucional e compartilhamento de experiências com outras pessoas trabalhadoras ou não, o que, por exemplo, em empresas ou outros ambientes de trabalho pode acontecer, essas mulheres muitas vezes estão isoladas dentro desse espaço altamente adverso para elas, fechados nas casas dos empregadores, e lembrando que a ausência de uma jornada fixa de trabalho é uma das características do trabalho escravizado. Então, essa questão da residência do empregador também é a questão do acesso público
a questão ambígua do afeto, sempre atravessada por relações de poder e desigualdade profundas, né? Essa frase é da família, né? Como se fosse propriedade da família, mas não membro dela, obviamente. A proximidade com os patrões, com relação também ao assédio moral, e as dificuldades do Ministério Público conseguir adentrar ao sacrossanto lar e à privacidade das classes médias e das elites para, enfim, para poder colocar em prática os tantos casos de cárcere privado, de situações análogas à escravidão. Então, eu vou falar para vocês aqui a história da Tomásia, a partir desse trecho do contrato de trabalho. A cozinheira Tomásia do Espírito Santo, nascida em Atibaia, cor preta, 27 anos, filiação desconhecida, provavelmente uma liberta, solteira, não era agraciada por gratificações, mas ela conquistava boas margens de autonomia e uma jornada de trabalho limitada. Foi o único contrato que eu encontrei assim. O que diz o patrão? Declaro que a portadora desta caderneta acha-se a meu serviço desde outubro de 1885, por tempo indeterminado, enquanto me convier e a ela, no serviço de cozinheira por 20 mil réis. Está paga desse aluguel, tendo direito apenas ao aluguel. Não dorme em minha casa. É obrigada a vir às 7 horas da manhã, retirando-se depois de 5 horas da tarde. Nos domingos e dias santos, vem um pouco mais tarde para ter tempo preciso de cumprir o preceito religioso, porque é católica apostólica romana. Ou seja, descansar não faz parte do mundo, né, do universo cultural desse empregador, desse patrão, desse homem branco aqui. A outra questão da maternidade, a questão da gravidez, a demissão das mulheres grávidas era visto como uma demissão com justa causa. Então, se a mulher engravidasse, o patrão teria justa causa para desempregá-la, para demiti-la. A questão do trabalho até o parto, o cuidado dos bebês, a guarda dos filhos, toda essa questão ligada à maternidade aqui, essa história muito, muito triste do menino Miguel, da morte do menino Miguel traz à tona. Outra questão, a inexistência de um escopo das atividades empenhadas, né, de haver uma ideia de uma cultura de profissionalização desse trabalho, isso é feito, isso não é feito. Limpeza, arrumação da casa, cozinha, lava, passa, passeia com o cachorro, atende o telefone, cuida das crianças, cuida de doentes, sai para fazer compras. Então, em 1886, 85% das mulheres foram inscritas em cozinheiras e mais serviços domésticos, ou seja, a grande maioria delas era responsável por todas as tarefas da casa. E para terminar essa parte, eu já estou terminando, Rosa Maria de Jesus, uma africana de 65 anos de idade, cor preta, cozinheira, solteira, filiação desconhecida, ela permanecia poucos dias a serviço da patroa. É interessante notar nesse contrato de trabalho como que a patroa, ela se coloca nesse contrato, né? Porque ela começa toda fofinha, né? Ela é uma mulher remediada, mora no bairro da Sé, está contratando trabalho barato de uma mulher anciã, as meninas e as mulheres anciãs são as trabalhadoras mais baratas, e ela começa da seguinte maneira o contrato. Rosa Maria de Jesus veio para a minha casa no dia 16 de noite e fica vencendo o aluguel no dia 17. O ordenado que combinei com a mesma, 11 mil réis. Só serve para serviços leves em razão de sua idade. Ponto final, ela assina, Maria Monteiro, Largo da Sé, segundo andar. Ela volta. Declaro que a preta rosa é a não poder ser mais atrevida. E para não poder ser mais, no dia 9 foi-me preciso sair, e esta me disse, eu não tomo conta de sua casa porque não sou sua escrava. Desta maneira, não quero ela nem de graça, em razão de sua velhice e de ser muito atrevida. Está paga. Então, ela rompe com esse contrato de trabalho, essa empregadora, né? Dia seguinte, a Rosa Maria de Jesus já está empregada com outra pessoa. Evidentemente, a situação das mulheres velhas, trabalhadoras, negras, libertas, foi terrível, e ainda é algo a ser mais estudado, né? Que elas tinham que trabalhar cansadas, com problemas de saúde, até idade muito avançada, por uma questão de sobrevivência. E, por último, para terminar, a dona Risoleta, que foi esta mulher trabalhadora doméstica, nascida em Campinas, filha de um ex-escravizado, e ela, no pós-abolição, a família dela, depois da abolição, continuou morando em Campinas, e ela, em 1908, quando ela tinha 8 anos, começou a trabalhar na casa dos patrões, que prometeram que ela ia estudar, não estudou, porque tinha que trabalhar até muito tarde, e aí ela foi entrevistada na década de 70, aos 70 anos, falando dessa experiência dela. Ela viajou para São Paulo e sempre trabalhou para a família dos ex-senhores do seu pai.
E eu gostaria de compartilhar com vocês trechos dessa entrevista, que está no livro Memória e Sociedade, de Cléa Bose, Lembranças de Velhos, 3 trechinhos, e ela diz o seguinte, é uma entrevista editada, né? Ganhava sustento no tanque e no fogão, e engomava blusa, vestidinho, saião de linho, terno, vinha para lavar, passar, engomar e fazer tietê nas rendas, e tudo na mesma família penteado. Roupa da dona Cotinha, roupa da dona Alzira. Ela morreu com a roupa que eu engomei. A governanta dela veio aquela semana de sua morte aqui em casa buscar os lençóis bonitos de linho. Se eu soubesse que a malvada não ia entregar, eu não tinha dado. Dizem que ela não entregou a roupa, não. E aí ela diz, só morei em casa alugada, com essas lutas que tive, nunca ganhei para comprar uma casa. Quando fiquei cega de todo, minha filha passou a casa para o nome dela. Eu tinha uma vontade de ter minha casa, de ser dona da minha casa. Senti nos primeiros dias a cegueira. Depois me conformei, entreguei para Deus e aceitei. É por isso que nunca fui infeliz. Tudo o que me rodeia fica feliz. Não enxergo e sou feliz. Não vejo fingimento no rosto dos outros. E aí ela termina a entrevista. Minha vida foi uma luta sem tréguas. Já estava enxergando muito pouco quando vim parar aqui em Santo Amaro. Tinha 47 anos. Quando minha filha recebeu o diploma, a catarata começou a nascer nos meus olhos. Veio por causa do muito calor do forno. Desde pequena lidei com fogão a lenha, de carvão. Precisei parar. Se eu enxergasse, queria ir até os 100 anos. Não tinha importância, não. Eu não me sinto velha, me sinto mocinha. São Benedito estava comigo na cozinha. Quando eu saí, ele também não quis ficar. O que todo mundo fazia, queimava. Os pratos caíam. Diziam, São Benedito não quer ficar na cozinha porque ela saiu. Ele está na sala agora. E é isso. Obrigada. Adorei esse final com São Benedito. Maravilhoso. Mas o que quero agradecer muitíssimo, tanto a Luana quanto a Lorena. Eu acho que as falas se aproximam, impressionante isso, né? Ou seja, parece que o contexto é o mesmo, ou seja, parece que não existiram 130 anos de separação entre o final da escravidão e o tempo atual. Então, é alguma coisa, é uma problemática de alguma forma angustiante, né? Ou seja, porque parece que estão falando exatamente do mesmo tempo, da mesma época, né? Tamanha coincidência, né? De situações entre o passado e o presente, né? E aí eu acho que é importante a gente pensar nessa PEC 72, né, até que ponto ela é letra morta ou até que ponto ela é, né, esses direitos são de fato, né, reconhecidos e seguidos, né, por essa classe de patrões, né, na lida com as suas domésticas, as suas, né? E aí, uma das questões que a gente discutiu antes de fazer de pensar foi o termo empregada doméstica, né? E o respeito da gente substituir isso pelo termo trabalhadoras domésticas, né? Ou seja, essa nossa função como historiadoras e como estudiosas de devolver dignidade, né? Mas até que ponto essa questão da nomenclatura vale, né? Ou seja, nesse último depoimento, acho que a Ju pode falar, né, da denúncia de uma conversa entre o marido de uma cantora e como é que é? Ele chama a doméstica de a minha funcionária, né? Mas, no fundo, né, das palavras dele, essa questão do respeito pela terminologia não existe, né? Então, acho que seria interessante comentar isso também, né? Ou seja, essa questão da nomenclatura nem sempre, né, tem um sentido atrás, né? Mas queria agradecer muito as duas, e eu vou passar para as questões. A Vitória está um pouco controlando as discussões, as questões, então vou ver se tem Vitória, Juliana, Mariana. Boa tarde. Boa tarde. Agradeço, foi linda a exposição Sim. de vocês, maravilhosa, né? A gente aprendeu muito com Tomás e a Marcelina, Rosa Maria de Jesus, e também
demais com as experiências que a Luana trouxe aqui, das vivências dela, né, como uma observadora muito atenta. Então, primeiramente, há muitas mensagens felicitando, agradecendo, né, pela palestra, que está muito boa. E aí, a Ednice Peixoto é a quem faz a primeira pergunta. Ela fala assim, ó: as empregadas domésticas, por si só, já sofrem discriminações pelos patrões que muitas vezes não negam só os direitos trabalhistas, mas direitos essenciais, como a saúde, ao lazer, considerando as propriedades. As mulheres negras devem sofrer ainda mais. Luana, a mulher negra, empregada doméstica, sofre discriminações, preconceitos e são alvos de atitudes específicas que as empregadas brancas não sofrem? Diniz é uma professora queridíssima lá de Natal, assim, uma luz na vida, na minha vida, e eu tenho certeza na educação do município de Natal. Então, Ednice, eu acho que as trabalhadoras domésticas negras, né, nós mulheres negras, já sofremos com a expectativa de que nós estamos nesse mundo somente para servir e limpar a sujeira dos outros, né? Então, infelizmente, né, a sociedade brasileira não consegue pensar na mulher negra em outro lugar que não seja o serviço doméstico, né? E não é à toa que, vez por outra, né, eu ainda ouço, né? Você faz faxina? Então, quando eu estava morando em Ouro Preto, chegando na minha casa, que é um bairro, né, de classe média, no centro de Ouro Preto, e aí um senhor que nunca me viu perguntou em qual casa eu trabalhava, né? Então, sofre essa expectativa. E também tem a questão, né, do corpo da mulher negra ser um território livre, né? E aí a literatura, a Lorena falou sobre isso, né? Vários relatos de homens negros, de garotos negros que tiveram a iniciação sexual com mulheres negras, né? Com trabalhadoras domésticas negras, né? Então, tem toda essa carga, né? Essa carga simbólica, como eu falei, essa carga desse passado escravocrata, né, do nosso país, e tem também o fato de a maioria, né, mais da metade das mulheres que exercem essa função serem mulheres negras. Então, está tudo muito entrelaçado, né? Esse lugar da violência que a mulher negra por si só já sofre nesse país, a questão da invisibilidade, a questão da negação dos direitos, a questão, né, desse lugar congelado, marcado para as mulheres negras, né? Então, acontece muito também, né, as mães, né, que são negras e têm filhos brancos, são sempre confundidas com babás, e assim vai, né? Infelizmente, está muito congelado esse imaginário social desse lugar da mulher negra como quem está no mundo para servir e limpar a sujeira dos outros, mas acho que é importante também, né, colocar esse lugar de insurgência. Tem uma coisa que eu, assim, eu acho que isso é a coisa historiadora, né? Tá sempre com o ouvido atento às conversas de botequim, de padaria, de ponto de ônibus. E aí, uma vez eu ouvi no ponto de ônibus uma trabalhadora falar: se ela tá achando que eu vou trabalhar para ela sábado, eu não vou. Ela que arruma outra pessoa para trabalhar no meu lugar. Porque enquanto eu passo a semana inteira cuidando do filho dela, o meu filho está em casa sozinho. E sábado é o único dia que eu tenho para ficar com ele. Então, é preciso pontuar também, né, que há esse lugar da violência, mas há também da insurgência, da insubordinação, da indignação, como a Lorena trouxe para a gente, né, já no século XIX, assim. É isso. Lorena, se quiser complementar também, fica à vontade, tá bom? Não? No chat há algumas indicações de leitura, como Eu, Empregada Doméstica, de Preta Rara, que a Natália Alves indicou. Há um livro chamado Sweet Tóquio, que a Ednice também comentou.
Elas estão trocando dicas, né? E é bacana que esse espaço aqui virtual também pode ser uma sala de aula de aprendizado e discussão teórica. A Natália faz uma pergunta para a Lorena, que é assim: durante muito tempo, o trabalho doméstico tem sido pauta das mulheres negras. Como as mulheres brancas têm incluído essa pauta? De que forma elas têm se articulado para garantir que os direitos trabalhistas sejam estendidos para as outras mulheres? Oi, obrigada pela pergunta. Olha, essa é uma questão da minha prática política cotidiana, né? Como mulher branca, com os meus privilégios, fui criada pela minha mãe e por trabalhadoras domésticas, numa época em que era muito comum que elas morassem durante a semana. Aliás, a filha dela, a filha da Irane Farias, um dia me disse do rancor e da tristeza dela, da saudade da mãe. Agora, eu, do ponto de vista, nesse momento, sobretudo, que nós estamos vivendo, eu me preocupo em distribuir renda, em pagar um pouco mais do que, também dentro das minhas possibilidades, né? E em, por exemplo, nessa questão da pandemia, eu e minha mãe, na verdade, agora eu parei em um certo momento, mas ela está arcando, estamos continuando pagando mensalmente para a trabalhadora, que na verdade é uma diarista, isso é uma questão importante também. Agora, eu acho que é algo que, porque o capitalismo, existe essa questão realmente de um trabalho que é desvalorizado e que as pessoas não querem fazer, que nós não estamos acostumados a fazer, os brancos principalmente. Agora, existe uma questão também, eu acho, de reorganização das relações de trabalho, e a gente está pensando o capitalismo, né, que é liberar uma jornada de trabalho, vamos pensar algo ideal, uma jornada de trabalho menor, em que todas as pessoas residentes possam dividir esse trabalho e realizar esse trabalho tão importante e que para todas as pessoas, para não ter pessoas que a preço muito baixo, um trabalho muito mal pago, tenham que desempenhar esse trabalho. Então eu acho assim, o meu posicionamento político como mulher branca, uma antirracista em construção, é me posicionar com relação às minhas amigas brancas, por exemplo, essa questão do pagamento com as diaristas, por exemplo, ou as trabalhadoras domésticas, de conversar, de perguntar se isso estava acontecendo, enfim, de fazer dentro do meu possível, né? Acho que é importante também pensar que é um trabalho que ele tem que ser, não apenas, eu acho que existe uma desvalorização, mas acho que tem que haver algo que é uma valorização para que todos possam fazer esse trabalho, né? Se a gente pensar uma sociedade ideal, né? Em que homens, mulheres brancas e mulheres negras que realizam trabalho, tripla jornada de trabalho, nas suas próprias casas e na casa dos brancos, mas eu acho que é reconhecer os privilégios, perceber os caminhos dentro do meu raio de ação, dentro dos meus privilégios, agir de uma maneira cidadã, humana, tratar com muito respeito, sentar para tomar um café, ter interesse, de fato eu tenho, não é hipocrisia com relação às vidas, os problemas que ela tem na vida dela, sabendo que é uma relação de hierarquia, sabendo que é uma relação de trabalho, sabendo que ela está ali porque ela precisa levar dinheiro para casa dela e sustentar a família, e tratá-la com muito respeito. Isso eu acho que é algo que eu sinto que está dentro da minha alçada, do que eu posso fazer dentro dessa sociedade, dentro dos meus limites, também daquilo que eu acho que também a gente pode conquistar cada vez mais, né, de sermos melhores também com os outros, de abrirmos mão de privilégios, né, mas eu tento dessa maneira, eu me vejo como as mulheres brancas podem agir, eu acho que também se colocar no lugar das outras pessoas, inclusive pensando que eu acho que uma das questões que eu percebo em círculos de amigas e de pessoas, enfim, da minha cor e classe social, é de que muitas vezes não se tem, por uma tradição, uma história, um legado escravista, de não perceber, de não ter um interesse em saber que essa pessoa é um ser humano, que ela tem casa, ela tem problemas, ela tem saudade, ela tem desejos, ela tem sonhos, porque existe uma redução, que eu acho que é a desumanização, que eu acho que é algo que através de muitas lutas, obviamente, dos movimentos de mulheres negras e também os movimentos negros, de muitas frentes para mudar essa situação. Isso entra a cultura visual, mídia, a legislação, campanhas, uma lei que funcione, algo que realmente puna, de fato, multas, prisão sobre as pessoas, os patrões que não, enfim, com relação à discriminação racial e com os pagamentos, não pagamentos de salários, enfim. Acho que tem muitas questões aí, inclusive a Luana e as outras mulheres e quem também quiser compartilhar outras ideias para pensar essa transformação e os papéis que a gente pode ter nesses diferentes lugares sociais, raciais e de gênero na nossa sociedade.
Obrigada, Lorena. Luana, gostaria de comentar? Cris? Alguém? Porque essa desumanização é proposital, né? Porque para dominar, para explorar, eu preciso invisibilizar, eu preciso silenciar, né? E né, o que aponta, o que tudo indica, é que a nossa sociedade não está disposta a abrir mão dessas mulheres, né? A abrir mão desse lugar de privilégio. E uma coisa, né? Pensando aqui no feminismo, eu lembrei da Lélia Gonzalez, né, que ela falava durante as reuniões com as feministas, né, dos grupos feministas, vocês estão aqui falando da mulher no mercado de trabalho e exploram uma mulher negra na casa de vocês. E aí, como que fica isso? Então, eu acho que, infelizmente, a nossa sociedade não quer abrir mão desses delírios, né? Não quer abrir mão desse saudosismo. Então, pensar, né? Nós já temos na legislação, mas quantas mulheres têm o trabalho registrado, né? Tem férias, 13º. Então, tem sido uma escolha, e uma escolha muito bem pensada, porque o trabalho doméstico também é um fator de manutenção das desigualdades sociais que estruturam o nosso país. Então, essa questão, né? Essa escolha, é uma escolha mesmo, né? Então, por exemplo, eu tenho uma amiga alemã que, quando ela veio aqui, ela falava: Luana, eu não entendo isso. As pessoas terem empregadas, trabalhadoras, ela falou empregada, né? Terem empregadas em casa, eu não consigo imaginar eu colocando uma pessoa para limpar a minha casa, sendo que eu mesma posso limpar. Então, é uma escolha da nossa sociedade, uma sociedade tão, assim, calcada em uns valores tão ultrapassados, né? Então, a gente torce para que as pessoas reflitam sobre isso, para que a gente possa avançar, né? A mudança da sociedade, ela não se dá somente por leis, ela precisa também de uma mudança de mentalidade. E a gente sabe que a mudança, né, enquanto historiadores, que a mudança de mentalidade leva muito tempo. Obrigada, Luana. E puxando o gancho para essa super exposição que você acabou de fazer, a Natália também faz uma pergunta para todas. Eu acho que você respondeu em parte, mas se quiser complementar, e depois a Lorena, que é sobre: é possível falar em democracia no Brasil e não falar na realidade de trabalhadoras domésticas? Quer responder, Lorena, que eu acabei de falar? Acho que claro que não, né? Se a gente pensar a democracia enquanto, né, uma divisão justa de direitos de cidadania, essas mulheres são as mais destituídas, né, de direitos básicos, né? Se a gente pensar nessa situação ainda que agravou muitos problemas que já existiram há muito tempo, que passou um período em que houve uma melhora, né, grande, sobretudo no período dos governos petistas, mas eu acho que é pensar, sim, que não é uma democracia. Eu acho que de incluir, de pensar todas as relações de poder em todos os ambientes, em todas as relações sociais, né, desde as relações dentro de casa, de quem cuida das crianças, do valor que é retribuído ao trabalho, né, então trabalhos desempenhados por homens brancos geralmente são os trabalhos que têm mais prestígio e são mais bem remunerados, e os trabalhos desempenhados por mulheres negras são os que são mais desvalorizados e invisibilizados, de trazer isso. Mas eu acho que essa transformação está em curso, no sentido de que é um embate. Temos, né, forças políticas muito conservadoras, muito delirantes, escravistas, né, mas, ao mesmo tempo, os movimentos negros e todas essas lutas e as conquistas que vieram, né, nos últimos anos, eu acho que tem algo que não tem mais volta. Acho que pode vir, né, acho que as redes sociais, o ingresso de muitas pessoas negras, mulheres e homens negros, nas universidades, em espaços de poder, de fala, de lugar de prestígio, de autoridade, isso eu acho que muda a mentalidade.
essa questão que a Luana colocou de como existe esse racismo estrutural, de olhar a pessoa e pela cor dela você associa imediatamente a um tipo de trabalho, né? Então, assim, tendo profissões em situações em que os brancos tenham que obedecer ou tenham que respeitar as pessoas negras, né? Então, acho que a gente está num momento político muito terrível, social, cultural, de lutos, né, de mortes, é muito terrível, mas ao mesmo tempo eu não sei se eu sou uma otimista, eu tenho uma esperança um pouco cega, mas nos anos 80 que eu cresci, né, o mundo que eu vivi, que eu cresci na minha infância, a universidade que eu estudei, muito branca, né, e ter colegas negras, e ter alunas negras, isso acho que é uma mudança, evidentemente, para quem está disposto a mudar e abrir mão, né, porque tem muitas pessoas em muitos sentidos que não estão, mas eu acho que isso é uma mudança que não tem mais volta, assim, né, então você tem pessoas que não gostam, vão bater, vão ter todos os discursos de ódio, racistas, machistas, mas o lugar que é ocupado pelas pessoas negras, mulheres negras, nesses espaços de poder, de fala e de discurso, né, em que não precisa dos brancos para aplaudir, ou para permitir, ou para concordar ou não, né, isso eu acho que é uma mudança que não tem mais volta, assim, sentido, é isso que eu acho. E acho que é bom lembrar, Lorena e todo mundo, né, que provavelmente esse evento não aconteceria 10 anos atrás, né, eu acho que a gente está dentro de uma... E Luana, que agora está estudando as estudantes cotistas, né? Eu acho que esse diálogo e essa possibilidade da gente abrir esses temas, né, faz parte também de uma mudança dentro da universidade por conta da política de cotas, da inclusão, não é? Ou seja, acho que a gente tende, eu espero que eu também sou uma pessoa esperançosa, né? Mas eu acho que a gente tende a alterar um pouquinho, né, essas estruturas exclusivamente elitistas, brancas e classistas, né, e masculinas também, né? Mas vou parar de falar. Vitória, pode... Tem mais uma pergunta aqui no chat do YouTube, a gente abre para uma ou duas aqui do Meet, tá bom? Alguém levantou a mão. Aqui, Sim. a Yamara. Yamara. Isso. Só vou A Yamara... comentar a última pergunta do Google, do YouTube, quer dizer, e aí a gente abre para a Yamara se ela quiser abrir o microfone e a câmera também para ela poder perguntar. A pergunta é da Maiara Santos e é para a Lorena. Como o trabalho doméstico de escravizadas libertas ou livres precariza a vida de seus filhos e filhas? Quais as principais diferenças no campo para a cidade, pensando nessa precarização? Oi, Maiara, tudo bom? Não sei se vou conseguir dar conta da sua questão, mas se pensar a maternidade de mulheres escravizadas, se a gente pode, acho que, pensar essa questão em várias dimensões, né? Desde a questão do convívio, né? Então, uma mulher, por exemplo, trabalhadora doméstica, no caso das escravizadas, alugada dentro da cidade do Rio de Janeiro, ao longo de quase todo o século XIX, haveria separações temporárias de alguns filhos, e se escravizados, permaneceriam na casa dos senhores. Se essa mulher fosse servir como ama de leite, de aluguel, que aconteceu um genocídio, não encontro outra palavra para isso, na cidade do Rio de Janeiro, com o desaparecimento dos bebês das amas de leite escravizadas para que elas amamentassem as crianças das mulheres das elites, isso seria, assim, um desdobramento terrível, né, trágico, das desigualdades de das mulheres que não conseguem, não podem amamentar, no caso da... E aí tem todas as lutas, respondendo um pouco já o que a Cristina colocou aqui, né, das mulheres africanas e descendentes de conseguir aliar diferentes tipos de trabalho com aleitamento e convívio com as crianças pequenas. As crianças maiorzinhas, isso a Marília conhece muito, o trabalho está muito presente na vida delas desde muito cedo, né, a iniciação ao trabalho, as formas de separação de famílias muito trágicas até 1869, isso eu estudei na minha pesquisa, de histórias muito, muito terríveis, de famílias desfeitas,
do dia para a noite, uma senhora que falece, não deixa testamento, não deixa herdeiro, e uma família de pessoas negras, uma família negra vai para a praça pública para um leilão. Então, assim, pensar esse desprezo, essa desumanização, porque os senhores tinham interesse nas crianças escravizadas que seriam futuramente seus trabalhadores, né? E mesmo as crianças ingênuas e os filhos das libertas também. Agora, é muito cruel o desprezo e a indiferença, né, desses senhores, desses patrões, com relação à vida dessas crianças e ao sofrimento dessas mulheres. Maternidade, vamos pensar gravidez e parto também, onde, em que condições as mulheres davam à luz, até a medicalização do parto, né? O parto domiciliar, mas e se a escravizada mora, no caso do Rio de Janeiro, nos domicílios senhoriais, são pessoas brancas, podem chamar uma parteira desconhecida, que não tem as mesmas práticas e concepções africanas com relação aos rituais de nascimento, as posições do parto, uso de lençol, enfim, são uma série de violências invisíveis, invisibilizadas muito em função de que a reprodução, a palavra reprodução oculta aquilo que as mulheres vivem, no sentido, de maneira muito diversa, negras, brancas e nas segundas classes sociais, mas pensar sexualidade, parto, criação de criança e esses vínculos maternos é algo fundamental para pensar a vida social, familiar e as desigualdades entre as mulheres escravizadas, negras das libertas também, os filhos, eu me lembro no trabalho que eu fiz de mestrado, muitas das mulheres, elas saíam das casas alegando, vou ficar com a minha família. Então, assim, poderia ser uma desculpa, agora muitas vezes poderiam não. Elas têm, quais são as liberdades possíveis? Cuidar da mãe que está doente, ficar com o filho, ver o filho de vez em quando, de repente, que elas tinham que dormir na casa dos patrões. A grande maioria dormia na casa dos patrões. A Tomásia foi uma exceção, né? Os filhos poderiam permanecer lá com ela. Se é um bebê atrapalha o trabalho na visão dos locatários, dos senhores e dos patrões, né? Então, até que ponto elas conseguiam pressionar em relações muito hierárquicas e em desigualdade de forças, claro, né? Mas conseguir permanecer com os filhos, isso foi uma das lutas delas, né, nas lutas por liberdade, de as mulheres que conseguiam conquistar a própria liberdade, depois tinham que fazer contratos de trabalho de diversas formas para tentar alforriar a família, os filhos. Então, são muitas dificuldades e tragédias também que atravessam a história do nosso país, pensando a história das mulheres negras. Certo. E Amara, você gostaria de fazer sua pergunta? Sim, eu quero começar agradecendo, né, o convite para poder participar desse outro encontro, né, a ambas Maria Cristinas, né, eu acho mal barato, né, a questão do nome. Agradecer muitíssimo a ambas as exposições, a Luana Tolentino fez uma belíssima exposição, né, e eu queria muito te parabenizar, né, por toda a sua trajetória, né, em construção de mulher acadêmica, intelectual. Acho que isso é extremamente relevante, principalmente numa sociedade, né, extremamente machista, racista, segregacionista. Ter mulheres, né, negras nesse lugar de fala é extremamente relevante, principalmente para as meninas negras, né? Então isso é muito importante. Agradecer muitíssimo a Lorena pela exposição do belíssimo trabalho, né, de pesquisa que ela faz. Eu acho que essa luta antirracista, né, nós precisamos, né, de aliadas, né, e eu falo aliadas porque eu estou pensando justamente esse corpo feminino dentro dessa sociedade na qual nós estamos inseridos. Então, termos trabalhos historiográficos, né, sérios, né, que tragam e que façam conexão desses passados, né, com o nosso presente, são fundamentais para que a gente possa efetivamente transformar o futuro que está por vir. Eu também sou muito otimista, né, pegando um pouco, né, do que a Maria Cristina falou, né, e da Lorena. Eu sou muito otimista, sempre acredito que algo de melhor possa acontecer, mas eu acho que, mais do que qualquer outra coisa, né, as nossas pesquisas, os nossos escritos, né, o nosso lugar, o lugar que nós ocupamos hoje na sociedade brasileira, ele é necessário também para que nós possamos agir. Nós precisamos de ações efetivas. E como é que nós podemos fazer isso? Eu acho que para nós professores, né, para nós autoras, professoras autoras, intelectuais, historiadoras, nas mais diferentes esferas, eu acho que a sala de aula tem um potencial gigantesco para que nós possamos produzir, né, pelo menos no que tange aí a mulheres que possam se repensar dentro do papel que
que exercem dentro da sociedade brasileira, porque as marcas desse passado, da sociedade escravista, se fazem presentes até hoje. Não por acaso, né, quando tanto a Lorena quanto a Luana vão descrever nessa questão do trabalho doméstico, nós vemos uma tentativa de manutenção do status quo que existiu, né, na sociedade escravista. E essa manutenção ele se perpetua efetivamente até hoje. E aí nós temos os casos que são extremamente tristes, porque eu acho que a pandemia faz, né, ela faz justamente tirar toda a poeira debaixo do tapete, tudo que se tentou esconder durante muitos anos embaixo do tapete, a pandemia falou, olha, não tem mais como esconder. Então nós temos aí, né, um grupo extremamente vulnerável, né, pessoas que estão literalmente em condição de miséria, sem ter o que comer, isso é gravíssimo, né? E se a gente olha quem são essas pessoas têm uma cor, e essa cor é a cor preta, né? Se nós olhamos as crianças que não estão tendo acesso, né, à escolarização desde o ano passado, majoritariamente são crianças pretas, e ainda dentro desse sistema nós temos ainda, por conta dessa precarização do trabalho, né, e principalmente dessas mulheres, e majoritariamente são mulheres que são mães solo, são mães, né, são chefes de família, literalmente, porque aí pensando, né, a cada 10 famílias, né, que recebem Bolsa Família, 7 são famílias negras. Então, 70% dessas famílias são pretas e pardas. Isso é extremamente significativo. Então, nós temos, é claro, como a Lorena bem colocou, nós temos dentro dessa pirâmide social o homem branco que está lá no topo, né, e que tenta nos esmagar sempre, né, mulheres de uma forma geral, mulheres negras de forma específica. Então, nós temos uma luta pela frente, não é pouca, não é pequena, mas eu acho que é importante que nós estejamos aqui debatendo, falando sobre essas questões, algo que foi tabu durante muito tempo, né, mas nós precisamos mais do que nunca agirmos, né, e essa proposta de estarmos em debate, em discussão, né, trazendo as nossas pesquisas, as nossas reflexões, elas são deveras importantes nesse momento, né? Nós temos eu acho que uma tarefa muito grande, né, um compromisso muito grande com a sociedade brasileira, na qual as mulheres são maioria, né? Nós temos um grande número de mulheres e parcela significativa desse quantitativo de mulheres são mulheres negras. Então, queria parabenizar, né, a ambas pesquisadoras, né, pelo excelente trabalho, né, fiquei muito emocionada aqui pensando e me fizeram pensar questões que eu tenho escrito e pensar nessas diferentes dores, né, que como eu estudo o século XIX, assim como a Lorena, né, dores que eu percebo, né, que essas mulheres, né, africanas e as suas descendentes tiveram que superar para que eu pudesse estar aqui, né, para que suas descendentes pudessem estar aqui. Então, é claro que pensar trabalho doméstico é pensar também, né, resquícios dessa sociedade escravista que nós estudamos lá no século XIX. Eu não consigo estudar, pesquisar esse século XIX sem fazer as conexões com o que eu visualizo hoje na sociedade brasileira. Então, eu acho que esse encontro é fundamental nesse sentido, para nos fazer pensar, né, e eu não tenho nenhuma questão, é só para agradecer realmente, né, as duas falas que foram maravilhosas, e agradecer a organização desse evento também. Fundamental, que venham muitos outros, e mandem um e-mailzinho para mim que eu vou ficar muito feliz, viu? Muito bom estar aqui com vocês. Muitíssimo obrigada. Obrigada, Yamara. Obrigada mesmo. Obrigada, Yamara. Fiquei muito feliz também com a sua presença. Bom, como temos o limite de horário, eu não sei, há 2 outras questões que ficaram aqui no Meets, e não sei como a gente pode estar fazendo, se haverá outros eventos, esperamos que sim, né, pelo coro que a gente teve aqui, por toda essa questão do YouTube e do Meet, a gente vendo o quanto é necessário, e a gente deixa em aberto, né, em suspensão essas questões, mas não para fechar um diálogo, e sim para abrir eles, talvez, para uma outra oportunidade. Acho que fechamos e nos comprometemos, Lorena e Luana, a enviar essas últimas questões. A gente tem um compromisso. Obrigado, Yamara, pelas suas colocações. Você estará conosco, vamos mandar um e-mail para você para agregá-la aos nossos grupos, e muito obrigado pelas observações, né? Então, eu fico muito agradecida também, as duas foram ótimas apresentações, né?
e apresentações que coincidiram, infelizmente, em muitos aspectos, né? Então, muito obrigado, Lorena, muito obrigado, Luana. Cris, quer fechar? Eu posso só agradecer rapidamente também a Luana e Lorena pela fala, e acho que, como a gente falou em tantas continuidades, né, hoje, inclusive de tanto tempo, queria lembrar que a gente está na jornada das feministas, e o feminismo é uma ideia revolucionária de transformação, né, e como, retomando um pouco aquela questão de como feministas brancas, mulheres brancas, o que podemos fazer é justamente essa ética, né, de uma dispensa remunerada, e também pensar no trabalho doméstico mais a longo prazo, pensar em outras formas, né? Existem países que o trabalho doméstico remunerado é pago por hora, então se torna caríssimo, né? Dando dignidade para essas trabalhadoras, né? Então, acho que a gente, de repente, hoje pode também pensar um pouco nas rupturas que nós, no presente, podemos fazer diante de tantas continuidades perversas, né? E agradeço mais uma vez a Luana e Lorena, falas importantíssimas, pertinentes, e a Yamara pela bela síntese no final. Acho que foi ótimo mais esse encontro das jornadas. Obrigada. Na verdade, eu também queria me juntar a esses agradecimentos, né? A nossa proposta, desde o início, foi pensar, né, e discutir a pesquisa acadêmica e a militância também. Eu acho que isso está bem claro hoje, né? No dia de hoje, enfim, nessa conjuntura que a gente está vivendo. Então, acho que é muito importante. Fico muito emocionada, enfim, muito feliz de ouvi-las e de conhecê-las. Foi um enorme prazer, e de rever também a Yamara, rever outras colegas, né, no nosso segundo encontro. Então, a nossa ideia é, uma vez por mês, fazer o encontro. Então, já ficam, já de antemão, convidados, né? A gente vai tentar se organizar para avisar um pouquinho antes da próxima vez, né? Mas, realmente, fica o nosso muitíssimo obrigada, né? Enfim, em nome do nosso grupo, em nome do Departamento de História. Então, super obrigada. Eu queria também agradecer muito, desculpa, Luana, fala. Então, agradecer muito, muito o convite, escutar, poder compartilhar, poder pensar, né, para além, né, dos impactos desse trabalho, e também o meu lugar também de mulher branca, enfim, escutar vocês também, todas as questões, isso é transformador para mim. Eu queria agradecer de verdade. Pode convidar sempre, e também espero o e-mail para a próxima reunião. Eu agradeço todo mundo, agradeço as Marias Cristinas, eu adorei essa coisa de ter duas com o mesmo nome. Agradeço demais pela oportunidade, por estar aqui. E, rapidinho, eu fiquei pensando esses dias, né, nessa questão, né, quando eu trabalhava, eu era trabalhadora doméstica, quando eu estava ali lavando banheiro, lavando box, não sei o que, eu pensava, Luana, sua vida não vai ser assim para sempre, você não vai ficar aqui para sempre. E como que isso me deu força, assim, essa convicção de que a minha história não seria aquela para sempre. E aí, então, hoje eu estar aqui é uma coisa muito especial para mim, e eu tenho certeza que não é uma coisa especial só para mim, porque eu parto do ponto que, né, como a Angela Davis fala, quando uma mulher negra avança, toda a sociedade avança com ela. Então, é por isso que eu me coloco aqui nesse lugar, né, da militância também, de chamar atenção para essas violências cotidianas e dar a responsabilidade que cada um de nós temos de transformá-las, né, de mudá-las, de erradicá-las. Então, é isso, muito obrigada, e vamos em frente, né, vamos em frente com a esperança do verbo esperançar, conforme Paulo Freire nos ensina. Obrigada.